No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite, sexta-feira, 21 de outubro. Câmara de Bragança Paulista vai promover audiências públicas sobre a Lei Orçamentária de 2017. Está terminando o período para fazer a manutenção dos jazigos do Cemitério Municipal de Bragança para o feriado de finados. Filósofo Mário Sérgio Cortella irá realizar palestra a educadores durante a Jornada Literária de Atibaia. Ferroviários vai em busca da vaga final do Amador do Estado. E o Bragantino joga daqui a pouco pelo Campeonato Brasileiro e o time B domingo pela Copa Paulista. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. A Universidade São Francisco, em Bragança Paulista, vai promover mais uma edição da Jornada Odontológica. O curso de odontologia realizará a partir de segunda-feira a 18ª Jornada Franciscana. A abertura será às 7h30 da noite no Salão Nobre. Será realizada uma mesa redonda com a temática Tendências em Odontologia, mediada pela jornalista Madalena Bonfilioli. Ao longo da semana, haverá cursos, palestras, hands-on e apresentação de trabalhos científicos preparados para alunos da graduação e profissionais da área, alunos e ex-alunos da instituição com assuntos de relevância na área odontológica. Também será realizada a homenagem à ex-aluna Rebeca Dorini Gomes. Na programação científica, serão discutidos os níveis de atenção em saúde bucal na região bragantina. Os interessados em participar podem se inscrever no site usf.edu.br/eventos, até às 18h de segunda-feira. Está terminando o período para fazer a manutenção dos jazigos do Cemitério Municipal de Bragança, visando o feriado de finados. Na terça-feira, termina o prazo para a pintura de jazigos. Já as obras e reformas iniciadas devem ser paralisadas até o dia 26. Os prazos são estabelecidos para garantir comodidade e segurança às milhares de pessoas que comparecerão ao Cemitério da Saudade no feriado de finados em 2 de outubro. As famílias interessadas em realizar pintura ou reforma devem entrar em contato com a administração do cemitério na Praça da Paz, na Vila Municipal, ou pelo telefone 4034-3800, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 11 e da 1 às 6 da tarde. A Câmara de Bragança Paulista irá promover audiências públicas sobre a LOA de 2017. As duas audiências discutirão o projeto de lei que trata da Lei Orçamentária Anual. A matéria estima a receita e fixa a despesa do município para 2017 em R$ 435.551.216. A audiência de segunda-feira acontece às 7 da noite. Na terça-feira será à 1 da tarde. As discussões são abertas aos munícipes e também podem ser acompanhadas pela internet no site câmarabp.sp.gov.br. A Câmara fica na Praça Hafez Abichedi, número 125, no Jardim América. Na terça-feira, a Câmara de Bragança aprovou o projeto que institui o Programa de Saúde do Adolescente. A votação foi em segundo turno. O programa tem foco em ações preventivas e visa ser referência no atendimento ao público entre 10 e 20 anos e regulamenta o que já vem sendo realizado pelo Espaço Adolescente e funcionará com equipe multiprofissional mínima para atendimento primário com médico ebiatra e ginecologista, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, assistente social, nutricionista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, educador físico e psicólogo. Foi aprovado por unanimidade em primeiro turno o projeto que modifica a Lei 2.907 de 1996, substituindo a participação de representante da Secretaria de Planejamento por representante da Secretaria de Habitação na composição do Conselho de Assistência Social. O projeto, que altera a composição do Conselho de Turismo,
turismo, estabelecendo 1/3 de representantes do poder público e 2/3 da sociedade civil, teve a votação adiada. Na tribuna livre, Elisa Kaori Hara, empresária do ramo turístico, defendeu a alteração do conselho, destacando a importância da iniciativa privada no fortalecimento da atividade. Sem empresário, não há um desenvolvimento contínuo, tendo como exemplo cidades muito próximas, como Socorro, e que em poucos anos conseguiu transformar a cidade num polo de belas malhas e produção de lã, em uma das mais visitadas cidades pelo turismo de aventura, de lazer e de acessibilidade, além de outros exemplos. Fizemos em Bragança, no mês de julho, o seminário de turismo, onde um dos palestrantes foi o presidente do Contur de Socorro, Sr. José Fernandes, que nos colocou a importância do apoio do Contur aos segmentos turísticos e do poder privado nesse processo. O secretário de Cultura e Turismo explicou a nova lei estadual do turismo e a relação com o projeto. Todo mundo sabe que Bragança é uma cidade conhecida como uma cidade estância e, portanto, ela recebe recursos do DAD, por conta de ser uma cidade estância. Todo ano chegam cerca de entre 5 e 6 milhões de reais livres para implementação de projetos e ações do município. Com a aprovação dessa lei, foi criado os municípios de interesse turístico. Se vocês pegarem os recursos do DAD de 2015, os municípios de interesse turístico teriam dividido entre 140 municípios 54 milhões. E as 70 estâncias, 216 milhões. É uma proporção bastante diferente você ser estância ou você ser um município de interesse turístico. Para ser estância, você tem que ter até 200 mil habitantes. É necessário fazer um estudo da demanda turística, o inventário dos atrativos da cidade, o inventário dos equipamentos e serviços turísticos, o inventário da infraestrutura de apoio turístico, o Plano Municipal de Turismo. Com a nova lei, haverá uma divisão entre os benefícios distribuídos para 70 cidades estâncias e os 140 municípios de interesse turístico. Os recursos ficarão divididos em 80% para as estâncias e 20% para as de interesse turístico. O município, para ser considerado estância, deverá cumprir determinados critérios. O Conselho de Turismo deverá estar funcionando, tendo uma pontuação diferenciada. O projeto teve votação adiada após solicitação do vereador Paulo Mário, do PR. No final da sessão, o presidente da Câmara, Sebastião Garcia Amaral, o Tião do Fórum, juntamente à mesa diretora, descerraram a placa de inauguração da tela do plenário de transmissões pela TV e dos sistemas da TV Câmara. A próxima sessão será na terça-feira, às 4 da tarde. Neste sábado, a Jornada Literária de Atibaia contará com mais um evento no Parque Edmundo Zanoni. Durante o mês de outubro e o início de novembro, está sendo realizada mais uma edição da Jornada Literária, que faz parte do projeto Ler e Escrever, Fonte do Saber. As atividades tiveram início nas creches municipais. São diversas atividades de incentivo à leitura e à escrita voltadas aos alunos da educação infantil e ensino fundamental das escolas municipais. As crianças participam de exposições de trabalhos, peças de teatro, entrega de livros, além de interagir com autores da literatura infantil e um ilustrador. Haverá palestra para os professores da rede municipal de ensino. No sábado, às 3 da tarde, no Parque Edmundo Zanoni, acontece a tradicional feira de troca de livros, quando os munícipes poderão participar das atividades da jornada e poderão conferir a apresentação do espetáculo A Nova Roupa do Rei. A jornada termina no dia 18 de novembro, com as atividades nas creches comunitárias, também com apresentações de teatro e distribuição de livros. A meta é atingir aproximadamente 14.500 alunos. Mais informações no site atibaia.sp.gov.br. E o filósofo Mário Sérgio Cortella irá fazer uma palestra durante a Jornada Literária de Atibaia.
Mestre e doutor em Educação pela PUC São Paulo, ex-secretário municipal de Educação de São Paulo em 1991 e 92, na gestão da ex-prefeita Luísa Erundina e hoje professor titular do Departamento de Teologia e Ciências da Religião e de pós-graduação em Educação da PUC São Paulo, Mário Sérgio Cortella fará uma palestra voltada aos educadores de Atibaia nesta segunda-feira, às 6h30 da tarde, no Parque Edmundo Zanoni. Além dos educadores, a imprensa também terá acesso ao evento. O quadro Agenda Cultural de hoje fala sobre as farmácias do passado em Bragança. Na década de 1940, quando nem se sonhava com a construção da rodovia Fernão Dias e era difícil viajar até São Paulo e o aconselhável nos períodos de chuva era usar o transporte ferroviário, nesta época, as farmácias das cidades do sul de Minas se serviam das farmácias de nossa terra para adquirir medicamentos de maior necessidade, uma vez que os remédios comprados na capital seriam os de menor urgência, pois demandavam muito tempo para chegar até o local da compra. No começo da Rua das Pedras, atual conselheiro Rodrigues Alves, funcionava a farmácia Santo Agostinho de Vicente Agostinho. No Largo da Matriz, hoje Praça Raul Leme, abriu as portas a farmácia São Vicente de Vicente de Azevedo, que comprou o fundo da farmácia Santo Agostinho, encontrando um excelente ponto de comércio e trouxe a farmácia ao coração da cidade. Ficava ao lado do bar Sorveteria e Confeitaria da dona Catarina Bigon. Na mesma praça ficava a farmácia São Benedito de João Batista Lambert, esquina com a travessa Riachuelo. Na rua Doutor Cândido Rodrigues ficava a farmácia Normal de João Marcondes Escobar e a farmácia Rosário de Agenor Pereira da Silva. Na rua Coronel João Leme existia a farmácia Silva Leme de Mário da Silva Leme, filho do Bragantino Coronel Ladislau da Silva Leme. Na rua Coronel Teófilo Leme, antiga Rua do Mercado, encontravam-se a farmácia Cruzeiro de Joaquim Faria e a farmácia São João de João Ferreira Diniz, onde ficava anteriormente o bar do João de Beles. Na mesma rua, esquina com a Travessa Esperança, atual Clemente Ferreira, tinha a farmácia São José de Altino de Toledo Leme. Na Coronel Osório, esquina com a rua Doutor Tosta, antiga Travessa Boa Vista, funcionava a farmácia Internacional de Júlio Silveira. Naquele tempo, a maioria dos remédios era manipulada na própria farmácia, pois os médicos prescreviam nas receitas a fórmula dos medicamentos, os quais deveriam ser preparados nos laboratórios das farmácias. Ainda não havia surgido os antibióticos. Somente depois da metade da década é que apareceram as sulfas, a penicilina e a estreptomicina. A maior parte da população, quando doente, procurava os farmacêuticos de acordo com a experiência que tinham e eles prescreviam os medicamentos. Os casos mais graves, esses eram encaminhados aos médicos. Na década de 40, foi inaugurada na rua Coronel João Leme a farmácia Almeida de José Ferraz de Almeida e seus irmãos Joel e João Batista. Depois mudou-se para a mesma rua no número 540. Com o decorrer do tempo, a farmácia passou a pertencer a João Batista de Almeida e Sérgio de Paiva Carvalho. Os irmãos José e Joel de Almeida fundaram a farmácia central na esquina da rua Coronel João Leme com a Dr. Antônio da Cruz. Com a saída de José de Almeida e Joel, assumiu a direção da farmácia Ernesto Porto de Almeida e depois de sua morte, a direção ficou com sua esposa, Luzia de Almeida, que montou um laboratório de manipulação. O farmacêutico Júlio Silveira, depois de anos de trabalho, encerrou as atividades da farmácia Internacional e foi trabalhar na farmácia São João em sociedade com João Ferreira Diniz. Com o falecimento de João, Júlio assumiu a farmácia que depois da Segunda Guerra Mundial contou com a colaboração de Antônio La Sálvia. Com o falecimento de Júlio, Antônio ficou como o único proprietário. Na década de 50, a farmácia Silva Leme foi adquirida
adquirida por Felício Lonza, a São Vicente passou a ser de Benedito Aparecido Borges, a São Benedito fechou as portas e a do Rosário foi comprada por Benedito Lopes da Silva. Foi inaugurada a Farmácia São Paulo por Vicente de Azevedo e mais tarde adquirida por Hermar José Biazeto. A Farmácia Cruzeiro passou a ter na direção Osvaldo de Toledo Leme, que era muito procurado e graças a isso foi eleito vereador. Com a inauguração da rodovia Fernão Dias, nossa cidade foi se transformando e as farmácias da região passaram a comprar na capital por ser mais barato. Aos poucos, as farmácias bragantinas foram fechando as portas e começaram a surgir as redes de drogarias. A Farmácia Central é a única que sobreviveu. Hoje Bragança mudou muito e com saudades relembramos dessa fase que também faz parte da nossa história. A seguir no AJ, Bragança Paulista contará com mais um evento beneficente em prol da reforma do telhado da Igreja Catedral. Voltamos logo.